Agenda Cast, episódio número 14. E hoje iniciamos nosso programa com uma super novidade. Estou aqui com a caneca personalizada do Agenda Cast, com a logo da agenda aqui, ficou muito linda, fantástica, eu amei. E nosso convidado receberá um mimo, que é a caneca, para levar para casa e lembrar desse dia memorável de participação do Agenda Cast. Hoje vamos inaugurar essa novidade, esse mimo, com o nosso convidado especial, que é formado em Direito, Economia, Agronomia, cursos de Tecnologia e outras capacitações importantes e veio falar conosco sobre LGPD. Mas antes de iniciarmos, quero entregar aqui o mimo para o Enéas Cavalcante, nosso gestor de segurança da informação e o nosso encarregado de dados de PO da Agenda Assessoria. Enéas, receba esse mimo. Obrigado. Especialmente para você lembrar desse dia memorável do Agenda Cast de participação, né? E para você usar no seu dia a dia. Com certeza, vou usar com todo carinho. E obrigado pelo convite, né? Para participar do Agenda Cast e também para ser o precursor do mimo, da caneca especial que a gente está recebendo. Um marco, tá vendo? Um marco. Olha que legal. Muita honra. E o nosso Agenda Cast, o título LGPD, Inovações e Desafios na Proteção de Dados. Enéas, bem-vindo ao Agenda Cast, te deixo à vontade para as considerações iniciais e para se apresentar para o nosso público conhecer um pouquinho mais do Enéas, que está hoje aqui na Agenda Assessoria. Obrigado, Hélida, obrigado pelo convite. Eu tenho pouco tempo ainda da agenda, relativamente, né? 4 anos, eu fiz agora em 2025, e é um lugar que eu gosto muito de trabalhar, né? Eu sempre falo para todos que eu converso sobre o assunto que a agenda é o local onde eu me sinto em casa por causa do ambiente de trabalho que tem na minha realidade, a equipe que eu trabalho, o local que eu trabalho, a empresa que eu trabalho, assim, me identifico muito com eles. Então, isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu venho já de algum tempo trabalhando em empresas de grande porte, né? E sempre na área de tecnologia, principalmente na área de tecnologia. Trabalhei na MTI, né, que é a empresa de tecnologia do estado do Mato Grosso, né? Fiquei 1 ano lá. Trabalhei 23 anos na Federação das Indústrias do estado do Mato Grosso, cuidando de toda a parte FIENTE, SESI, SENAI, Federação, então também era um desafio muito grande. Então, a gente trabalhando sempre nisso daí, e é a área que você gosta, né? Que a gente gosta. Então, é aquela área que ou você ama ou você odeia. Então, como a gente ama, fica tipo um vício. A gente vai trabalhando nisso aí, seguindo e aprofundando desafio. Cada vez mais, aprofundando, né? Porque cada vez mais. Essa área de tecnologia, segurança da informação, todos os dias é necessário reciclar, é necessário você obter mais informação e acompanhar a evolução. Exatamente. Quanto mais você estuda, mesmo você sabe que a velocidade da evolução da tecnologia é muito alta. E você tem que estar sempre acompanhando, lendo, para você pelo menos conseguir manter o pique e entregar aquilo que é preciso para que a empresa esteja sempre segura, sempre em compliance com as informações, com os dados, da forma que está trabalhando, para evitar que qualquer problema mais grave ocorra. Excelente. Como nós vamos entrar no assunto LGPD, proteção de dados e tal, nós temos visto historicamente muitos eventos de ataques, muitos vazamentos de informações e coisas relacionadas a esses eventos. Contextualiza para nós, Enéas, um pouco desses eventos que ocorreram e a importância da proteção da LGPD que veio para combater exatamente essas questões para garantir uma proteção dos dados pessoais das pessoas, né, no geral. Nós estamos aqui com foco no RPPS, mas sabemos que isso afeta todos de modo geral. Transcende, né, e vai para todas as esferas da nossa vida atual. Assim, de uma forma bastante resumida, a partir dos anos 2000, as Big Techs, né, que o pessoal fala, Amazon, Apple, Microsoft, Google, começaram a trabalhar com volumes, Facebook, começaram a trabalhar com volumes massivos de dados dos usuários, aquela história, serviços 0800, não paga nada, você está utilizando. E, num primeiro momento, a grande maioria da população das pessoas não percebeu
que não era realmente de graça. Ele estava consumindo seus dados, trabalhando as informações que coletavam das pessoas, e com isso eles tinham vantagens competitivas muito grandes em relação às demais empresas do mercado. É porque os serviços todos pedem um cadastro mínimo. Exatamente. E aí nesse cadastro mínimo coleta essas informações. E aí o cadastro que eles faziam não era um cadastro mais puro e simplesmente um cadastro para acessar. Ele passou a ser um cadastro mais extensivo, que ele começou a coletar muitas informações que não diretamente estavam relacionados à função do que iria, para que ele seria usado, como ele seria usado. E isso começou a levantar, a chamar a atenção de muita gente. Até que em 2016 teve um matemático, Clive Hublin, era um matemático britânico, ele forjou pela primeira vez a comparação de que os dados eram, nesse milênio, o novo petróleo, era a nova riqueza bruta que deveria ser lapidada, refinada para você conseguir tirar explorar, né? E tirar o melhor. E isso daí explodiu realmente foi em 2017, com a publicação dia 6 de maio de 2017 da revista The Economist nos Estados Unidos, em que eles fizeram uma montagem icônica, né, que ficou marcada. Todo mundo que vai mexer com qualquer curso da LGPD, eles acabam vendo essa imagem, que era um desenho que eles fizeram de plataformas de petróleo, com símbolos Google, Amazon, Facebook, Apple, que é como se fossem as grandes mineradoras, que os dados passaram a ser a grande fortuna. Isso gerou muita discussão sobre aquela frase máxima, né? Se o produto não tem custo, o produto é você. Então, quando você está consumindo um produto que não tem nenhum custo, você não paga, você é o produto. Eles estão consumindo seus dados para gerar dinheiro. E foi bem no momento que, entre a publicação da GPDR na Europa, que foi em 2016, e a entrada dela em vigor, que foi em maio de 2018. Então, esse foi um grande impulso que deu, onde eles já estavam mais preparados e eles começaram a tratar já a forma que os dados seriam coletados pelas essas Big Techs para garantir que não houvesse abuso, para que usar de forma consciente e que o proprietário dos dados pudesse de alguma forma ter uma gestão sobre a sua informação, para não ser manipulado de forma inadequada. Na esteira, o Brasil em 2018, em agosto de 2018, ele fez a sua promulgação da lei da LGPD, mas ela só entrou em vigor plenamente em setembro de 2020, mas com essas sanções a serem aplicadas somente em agosto de 2021. Então a gente entrou bem atrasado nesse contexto. Mas isso aí tudo denota o quê? Que os dados hoje eles são importantíssimos, né? Tanto para auferir riquezas, para auferir recursos, e como para também manipular pessoas, para você saber o que ela quer, o que ela gosta, você prospectar mercado, você induzir a pessoa a ver ou fazer aquilo que você quer. Então, isso se tornou extremamente atrativo, não só para as empresas que operam de forma legítima, né, que querem coletar e trabalhar. Não é proibido, em nenhum momento foi proibido a coleta de dados. Só foram estabelecidos critérios de como coletar e o proprietário daquele dado ele ter como se opor ao uso se ele quiser a qualquer momento, assim de forma bem resumida. Não é proibido, mas você tem que seguir regras. E isso chamou ganância de pessoas ou empresas não honestas que querem a todo custo roubar essas informações para oferir algum ganho irregular. Então, esse é o primeiro mote, que o dado é uma informação extremamente preciosa e que ele é buscado a todo momento por pessoas de má índole para roubar tanto das empresas como das pessoas. Eu ouvi muito os eventos, né, mencionarem essa frase: os dados são o novo petróleo. Uhum. Com certeza é o novo petróleo para a era digital que estamos vivendo.
porque os algoritmos todos eles trabalham, né, envolto aos dados para poder trazer aí, como você bem colocou, a questão de incentivar aquele produto, serviço para o público que ele tem ali as informações. Mas a questão do novo petróleo dos dados, é claro que os dados têm que estar bem estruturados, Sim. porque não é dados por si só. Porque se você tiver dados que não são estruturados, não vai ter muita serventia, né? Então, geralmente, a busca deles é por buscar dados, estruturar e aí sim levar para a comercialização e para os fins que eles desejam, né? Se você for ver assim num passado não muito distante, você vê que isso era tratado com bastante, vamos dizer assim, sem parcimônia de modo geral. Era comum as empresas de telefonia das cidades, as grandes empresas de telefonia, venderem cadastro, né? Você comprava lá, você entrava numa empresa dessa, saía com um CD com a relação nome, endereço, telefone, tamanho da conta de todo mundo que trabalhava lá. Sindicatos, essas coisas, vendiam cadastro, né, para saber todo mundo que atuava em determinado segmento. Então, não era tratado com o devido rigor. Agora, não, você não pode sair distribuindo dados de ninguém. Existem as regras de como coletar e para que finalidade vai ser coletado. Então, isso aí foi um divisor de água a partir do momento que isso entrou em vigor. Enéas, fala para nós como está o Brasil, qual é o cenário nesses ataques cibernéticos que vem sofrendo os órgãos públicos, as empresas. Nós sabemos que de uns anos para cá aumentou muito esse volume. E coloca para nós como está esse cenário. De 2023 para 2024, né, houve um aumento bastante sensível no volume de ataques. 2024, segundo a estatística da Kaspersky, nós tivemos 920 bilhões de ataques em toda a América Latina. Desses 20 bilhões, 38,7% estavam localizados no Brasil, 35% no México, 6,7% na Colômbia e 4,5% no Peru. Então a gente vê que o Brasil e o México são os grandes alvos dos ataques. Acho que até para nível de proporção, né? Exato, em parte pelo tamanho da população, em parte também pela provável vulnerabilidade que existe nesses locais que gera um ambiente propício para que eles façam esse tipo de ataque. Esses 38% de ataque equivaleram a 356 bilhões de ataques no ano 2024 no Brasil, exatamente. Isso significa 1 bilhão de ataques por dia ocorrendo no Brasil. É muita coisa. É muita coisa. Então, o volume é absurdo. Desse volume, 20% era direcionado à indústria, né, às fábricas e indústria, 18% aos órgãos públicos, 16% à parte agrícola, 7% à parte de comércio e 6% mais ou menos à parte de educação. Então a gente consegue visualizar com bastante clareza que eles estão atacando as indústrias, as fábricas e os órgãos públicos, que é onde você geralmente vai ter uma massa maior de dados, né, que eles podem consumir. E dados sensíveis, né, dados geralmente. Sensíveis, principalmente, quase sempre. E também de dados que eles podem manipular para ganhar mercados de forma irregular. Então, é extremamente necessário que todos os órgãos públicos, aí a gente já entrando um pouquinho para o lado dos nossos clientes, né, dos institutos, eles têm que tomar cuidado porque o ataque é direcionado a eles principalmente. E quais são, Enéas, as medidas de segurança recomendadas para os RPPS manter essa integridade, fortalecer a proteção dos dados? O que você sugere para que o RPPS se fortaleça nesse aspecto e cumpra a LGPD? Os procedimentos eles são bastante variados. E aí a gente tem procedimentos que vão desde os mais simples até os mais complexos. Na realidade, que a gente vê dos clientes de RPPS, nós temos estados que são geralmente muito bem estruturados, grandes prefeituras que têm equipe de TI, tem parte de segurança de tecnologia de dados contratada, então eles trabalham de uma forma com mais compliance voltado a isso.
porém já existe outros clientes que são de pequeno e médio porte que eles não têm acesso. Então eu vou tentar fazer uma coisa meio rápida, assim, geral, que possa, de repente, atingir a todos. todo o público. Né? O primeiro ponto importante é nunca utilizar produtos que já atingiram o seu EOL, End of Life. Né? Porque esses produtos, eles param de ter atualizações de segurança. Aí o que acontece? Em média, se a gente pegar um sistema operacional mais comum, eu acho que 99% dos nossos clientes trabalham com sistema operacional da Microsoft, banco de dados da Microsoft. Em média, nós temos de 80 a 120 CVEs, correções de seguranças que são descobertas e que têm que ser mitigadas dentro do mês. Então, se você está trabalhando com o que já chegou no fim da vida, você não recebe essas mitigações. Né? E pior ainda, se você entrar em sites na internet, existem relações de todas essas vulnerabilidades disponíveis para quem quiser pegar e utilizar para fazer o ataque que ele quer ali. A mesma coisa acontece se a pessoa, só que num grau um pouquinho pior, se o instituto estiver trabalhando com produtos não licenciados. Aí a gravidade do ataque pode ser maior ainda, porque o próprio instalador que ele utilizou já pode conter alguma coisa, alguma brecha, algum backdoor que foi instalado ali propositalmente para ele roubar informação. Ainda que, vamos supor, o Instituto trabalhe com as licenças mais atuais, ele precisa garantir que todos os meses esses patches de segurança sejam aplicados para que ele mitigue boa parte desses riscos que ele pode correr, né, que sempre corre, que a gente não elimina 100%, a gente vai trabalhando na mitigação, que ele pode correr com a utilização dessas ferramentas. Esses são pontos importantes. Outro ponto importante, dentro da rede dele, trabalhar com servidores dedicados tanto para serviço como serviço, eu digo assim, não deixar nenhuma pessoa utilizar ele como se fosse uma estação de trabalho. E tanto deixar ele como exclusivo servidor, para hospedar ali o sistema. Se ele é um servidor de Sysprev Web, ele é só Sysprev Web. Ninguém trabalha nele, ele não vai ter uma folha de pagamento, ele não vai ter nenhum processamento ali. Ele não vai ter um controle de AD, não vai ter um DNS, DHCP, ele não vai ter nenhum outro serviço para garantir a maior segurança possível. Porque se eu começo a ter outros tipos de serviços, se existir vulnerabilidade num, eu acabo comprometendo o outro. E se, por exemplo, eu colocar um AD, um controle de rede dentro do mesmo servidor e ele conseguir invadir, o cara está com a faca e o queijo na mão. Ele tem os usuários, ele tem as senhas, ele tem o sistema, ele vai nadar de braçada. Tudo que tiver disponível, ele vai conseguir ter acesso. Exatamente. Extrair. Então é muito importante que ele trabalhe sempre com serviços dedicados. De novo, grandes empresas, grandes institutos, geralmente não correm isso. Mas a gente acaba vendo pequenos institutos que, talvez por falta de recurso, falta de mão de obra, acabam lançando mão disso. Outro ponto importante que a gente vê também, colocarem o GeoIP na configuração dos seus acessos. Então, os firewalls todos, eles permitem a proteção de origem de acesso. Ele consegue saber, pelo IP que está acessando o sistema, se ele está vindo do Brasil, da Coreia, da China, da Rússia. Quando você faz uma restrição de GeoIP, o que vai acontecer? Se vem alguma coisa de fora, por exemplo, do Brasil, eu faço uma restrição para o Brasil. Se vier alguma coisa da Rússia, da Coreia, seja lá qualquer lugar, ele não vai acessar, porque ele está fora daquele GeoIP definido. Mais uma camada de proteção que a gente adiciona para evitar o ataque. Se você não elimina, você mitiga outra parte disso daí. É muito importante. Outro ponto que é bastante interessante, treinar a equipe regularmente, tanto com relação ao LGPD, como com riscos de phishing. Hoje é muito comum phishing, né, com PH, mas fala phishing como se fosse de pescaria mesmo. Sim. Em inglês. Então, o que o phishing é? Você tenta fazer alguma informação, algum site falso, né? Muito comum hoje bancos, né? Você tem um site clone de banco que a pessoa vai lá tentar pegar usuário, senha, número de cartão, número de conta para
entregar aquilo ali de mão beijada para o criminoso. E aí eles enviam via e-mail, SMS, uma forma... telefone, geralmente colocam ali um título para chamar a atenção de algo do seu dia a dia, ou relacionado ao trabalho, alguma eles coisa usam assim. muito engenharia social para pegar informações suas. Tem uns que eu já vi que ele consegue entrar na máquina, ele vê todos os seus contatos que você tem, e-mail e coisa e tal, e usa para mandar para você como se fosse um deles. Então você vê, é um usuário conhecido que está ali, chega e facilita a enganar aquela pessoa que não estiver mais preparada. Então é importante que a empresa, de alguma forma, oriente o pessoal de como identificar phishing, não cair nessas coisas, ver se tem aquele cadeadinho, né, sempre lá no navegador, da segurança, que ele está criptografado, que é uma segurança muito boa isso daí. Ver se o domínio que está aparecendo no endereço é o mesmo da empresa que você está acessando, se é do banco, se é do Sisprev, seja o que for. Tudo isso ajuda bastante. Para complementar um pouquinho, que você colocou em relação ao IP e a geolocalização, né? O sistema, o Sisprev Web, ele tem lá nível de permissionamento de usuário, no cadastro do usuário mesmo, para você restringir o acesso por um IP específico. Então, digamos, o usuário Enéas, ele vai poder acessar o Sisprev, o sistema, só com esse endereço de IP. E aí também já é uma porta que você consegue fechar para restringir e que a pessoa utilize sempre aquela mesma máquina. Às vezes do próprio RPPS, não poder utilizar em qualquer localidade, também é uma forma de restringir um pouco, né? Exatamente. E garantir um pouco mais, uma camada mais de segurança. Exatamente. Ele atua como se fosse essa restrição do GeoIP, só que de uma forma muito mais restrita. O GeoIP eu vou falar com relação à região. Isso aí eu já estou fazendo apontado. Esse cidadão direcionado, só né? vai poder acessar deste IP. Então, isso funciona para acessos internos ou para grandes empresas que têm o IP fixo. Tem um NAT lá que vai ser um IP fixo que funciona. Para usuários que usam em casa, em celular, que você já não trabalha com IP válido, ele trabalha com IP dinâmico, ele já não funcionaria, porque cada vez existe um tempo de vida que você põe naquele IP que ele recebeu, pode ser IPv6, IPv4, Sim. Ele é renovado e ele vem com diferente. Então... Mas é até bom para o RPPS ter um certo controle, né? Porque Sim, com certeza terá certeza. alguns servidores que poderão trabalhar em casa e outros não. São camadas. Exato, todas exatamente. São camadas. Você não consegue, com uma ferramenta, você não vai conseguir mitigar e atender 100%. Todas as camadas. Você vai ter que utilizar vários recursos, vários procedimentos para, de alguma forma, mitigar o máximo possível o que está acontecendo dentro daquele ambiente, o que pode vir a acontecer. Uma outra coisa importante também, sempre que possível, dentro da rede desse instituto, desses clientes, trabalhar com o domínio. Porque nesse domínio, quando você coloca lá, cada usuário vai ter a sua permissão de acesso. O que ele pode acessar, aonde ele pode acessar, quais pastas, o que ele pode navegar, o que ele pode receber. Isso aí você restringe para ter certeza que ele não vai estar fazendo nada. Ou, de novo, você diminui bastante a chance de que as pessoas possam estar fazendo coisa errada ou recebendo coisa errada e comprometendo a segurança dos dados. Então, a utilização do domínio com restrição. A gente vê que isso aí ajuda muito, porque empresas pequenas a gente vê o seguinte: é uma senha só para todo mundo vê o que está de informação. E no servidor, geralmente, são as mesmas senhas, master. Exatamente, vai colocando. Isso é uma fragilidade bastante severa. O cara não precisa nem usar de engenharia social. O cara já não faz força e já está conseguindo... Só o fato de usar outro usuário como admin já é uma forma também de restringir um pouco, né? Exatamente. Dificultar para ele localizar qual é o você administrador. apontou outro ponto importante. O que é? Não usar dentro das redes, dos sistemas, evitar usuários e portas comuns. Porque eu tentando invadir, o que eu vou saber? Eu saber que todo mundo vai ter um administrador, root, SA, né, que é do banco de dados, que são aqueles usuários comuns. Então eu já tenho metade do caminho da tentativa de força bruta ou qualquer tentativa de invasão, eu já tenho resolvido, que eu já sei o usuário, eu preciso saber a senha. Então, é importante que não se utilize, né, os usuários padrões. Crie usuários específicos para cada serviço, né, usuários de serviço, com senhas de alta complexidade para evitar a utilização disso aí. A mesma coisa com porta, né?
cada serviço que você vai utilizar na rede, na internet, ele tem uma porta específica, uma porta designada padrão. Saia da padrão, porque, de novo... Porta 80. Porta 80 é um problema mais sério ainda. A porta 80 é a porta que não é criptografada. 80, 80, 80, 80, 85, essas são portas que não têm criptografia. Então, quando alguém está utilizando uma navegação em cima disso daí, os dados são abertos. É muito fácil eu, como navegador, pegar e ver as senhas que estão trafegando, as informações que estão trafegando. Eu posso tentar fazer um SQL injection com aquela informação que eu estou pegando ali. Então, você já trouxe uma outra recomendação. Nunca publique nada sem criptografia, sem o SSL com a porta 443, né, que é para evitar esse tipo de vulnerabilidade. Outra coisa que a gente pode mencionar, se for possível, sempre colocar MFA, autenticação por multifator. Porque mesmo que eu consiga roubar a senha da Hélida por qualquer motivo, eu não vou ter o celular ou o e-mail dela para fazer a segunda autenticação. Confirma no celular, confirma no e-mail lá, aquele código que você recebeu. Essa autenticação multifator é muito importante e ajuda muito. Só um detalhe, ela não é possível de aplicar de forma ampla, porque existe também outros direitos envolvidos, né? Então, se você vai trabalhar dentro de uma empresa, tem que tomar cuidado com relação à parte de trabalhista também, né? De como vai utilizar essa ferramenta para não ter problema de ordem legal trabalhista. Uma coisa importante também, sempre ter um plano de disaster recovery à mão. O que são os disaster recovery? É aquela situação que você imagina em que tudo deu errado, o prédio pegou fogo, inundação, né? Uma vez houve uma empresa que o data center ficava no subsolo, era uma visão triste você ver servidores nadando dentro da água lá, né? Tudo com água, perderam aconteceu tudo. Recente lá no Rio Grande do Sul, né? E foi lá mesmo que eu vi, mas foi da outra vez, não dessa. Eu vi uma situação dessa e assim, é muito triste, além do risco. Então, o que se recomenda que as empresas não tenham? Esse disaster recovery. Então, nesse disaster recovery, ele vai ter algumas providências que ele pode fazer para, se acontecer de perder tudo, quanto tempo ele consegue colocar todo o serviço de volta em operação. Ou eu vou ter um backup em nuvem, eu vou ter um serviço contratado na nuvem para restaurar e começar a funcionar. Ele tem que ter alguma diretriz de como trabalhar se acontecer dele perder tudo ali no local de trabalho para voltar o quanto antes. 2 pontos, né? Tem 2 data centers, tem uma coisa na nuvem. Então, são coisas muito importantes também que ajudam muito a empresa. Porque, assim, por mais que você vai mitigar a maioria dos riscos, né, eles podem acontecer, eles voltam a acontecer. E quem estiver preparado vai ser um susto, vai passar um apuro, mas depois ele está seguro e consegue seguir. Você mencionou sobre a questão de desastre, né? Uhum. Por outra senda, se houver algum incidente de vazamento de dados, né, que ocorreu no RPPS, quais são as medidas que pode ser utilizada pelo RPPS para a resposta a esse incidente, a notificação, a comunicação à NPD, né? Qual que é a medida que deve ser adotada pelo RPPS havendo uma situação como essa? O procedimento é mais ou menos o seguinte sentido. Primeiro, o ambiente ele tem que estar sendo sempre monitorado. Você tem que ter ferramentas ou pessoas, geralmente são ferramentas, que você vai monitorando o comportamento. Quais são essas ferramentas? Algumas, assim, até para nós. Então, as ferramentas você pode começar, dicas. Por exemplo, por firewalls de camada 7, né? Os firewalls NG. Existe o firewall padrão, que vai até a camada 4, e existe o firewall 7, de camada 7, que ele vai até a camada aplicativo. Então, eles são muito importantes porque eles conseguem filtrar a nível de conteúdo. O firewall até a camada 4, ele vai filtrar porta, ele é um bloqueio mais linear, né? Bloqueia a porta, bloqueia a site, libera
tal porta, libera endereços, ele é mais linear. O outro, ele faz uma análise mais granular, ele vai dentro dos pacotes para analisar o que está acontecendo. Então ele vai analisar mais o conteúdo e não tanto a estrutura física, o caminho para onde ele está vindo. Então ele possibilita esse incremento bastante grande na segurança. E consegue detectar aí possível... Qualquer tipo de anomalia, ele já geralmente vai disparar um alarme, ele vai enviar algum tipo de notificação para quem está monitorando aquilo ali para ver, olha, tem alguma coisa errada, né? Tá tendo parar e fazer a checagem, né? Parar e fazer a checagem. Até, assim, muitas vezes você está trabalhando, você vê um ataque de DDoS, é uma coisa assustadora, né? Que vai chegando um monte de requisição no firewall, assim, e o que ele tenta fazer? Ele tenta subir o processamento dele até ele passar mal, né? Assim, desmaiar, e aí quando ele desmaia, tentar passar o pacote. Então, o que geralmente se faz? Você faz uma programação de tempo, de quantidade de erros. O cara errou 3 vezes lá, deu negado, 5 vezes, 10 vezes. É uma programação que cada gestor de segurança vai fazer. Errou várias vezes, você bloqueia aquele ali, ele não pode mais acessar, ele fica 15, 20, 1 hora, né? Você deixa ele sem poder fazer requisição lá. Então, são atividades que você pode fazer. Isso entra junto com o IDS e o IPS, né? Que é detecção e prevenção de ataques. Ele vai no IDS e IPS nessa situação aí. Existe também nos firewalls, também já está vindo um novo protocolo, uma nova ferramenta chamada CIEM, que é uma análise de logs. Então, ela faz uma coleta de logs de informação bastante detalhada e que você consegue também, facilita para você a identificação de qualquer coisa anômala que esteja acontecendo naquela rede, naquele determinado momento. Outra coisa importante, DLP, né, Data Loss Prevention, que é prevenção de perda de dados. São ferramentas que ajudam a você a não perder informações. Ele vai ajudar no fechamento dos dados, em ações, em coisas para proteger as suas informações. Antivírus corporativos com EDR. Então, ele tem IA, tem EDR, que ele vai também atuar em outra camada, tentando identificar procedimentos mais fora do comum, né, e bloquear, né? Ele tem que ser fora, né? Tem que ser fora, não. Preferencialmente ele pode ser fora, e você sempre tem que ter um cuidado com os antivírus. É uma coisa que a gente viu nos ataques que tiveram em clientes nossos. Você tem que colocar uma senha nele, no sentido de que nenhuma alteração é feita nos antivírus sem que seja fornecida uma senha que você coloca. Porque a gente viu que os hackers, eles invadem, vão no antivírus, tentam quebrar quebra a senha dele, desabilita todo o antivírus, tenta subir uma carinha como se ele estivesse funcionando e na realidade ele está desligado, e aí ele começa a fazer todo o trabalho de coleta e roubo de dados. Então, nenhuma alteração deve ser feita sem aplicação de senha. A gente tem usado o antivírus com gestão na nuvem porque você consegue ver em locais diferentes, né? Por exemplo, pessoas nossas que estão trabalhando em clientes no Pará, no Amazonas, eu tenho condição de ver a situação de estado de segurança da estação de trabalho dele. Então, essas são algumas das principais coisas ligadas de tecnologia ligado a isso. As ferramentas, as ferramentas. Você pode incluir isso aí, se você quiser, com muita tranquilidade, são os grandes data centers, né? Os grandes players do mercado, tipo Amazon, Evil, Tivit. No seguinte sentido, não compensa o custo de você fazer um data center para o cliente ter isso daí com todo o nível de segurança de internet, de firewall, de servidores, de pessoal, é um custo grande. E para muitos institutos que sejam pequenos, talvez isso não é um valor aceitável. É difícil para ele, porque isso não é o negócio dele. Então, esses grandes players,
a agenda trabalha com eles, podendo utilizar eles como local de reposição de hospedagem desses serviços, são uma grande saída para esses daí. Então ele não precisa investir numa tecnologia de ponta com certificação ISO 27000, GPDR, LGPD, ele simplesmente contrata o serviço e coloca. Que já vem com a agenda todas faz isso para os clientes que segurança. precisam, né? Aqueles que têm interesse, ela faz e publica, porque é uma forma de ajudar o cliente que não tem recurso. Aqueles que são grandes, prefeituras grandes, estados, eles têm os deles, aí eles já não precisam, eles podem, se quiser, eles podem publicar, né, num desse daí, ou eles podem deixar dentro do seu próprio data center, aí é da opção de cada um deles. Então, isso é uma coisa. E outras também são aquelas ferramentas de back-office das Big Five, vamos supor assim, da própria Microsoft com o 365, a Google com o Workspace e outras mais que tem. Esses são os dois maiores, os dois mais utilizados, no sentido de não manter nenhuma informação, o mínimo possível, dentro dos equipamentos, dentro das estações de trabalho. Imagine se um computador, notebook, está com o técnico, é roubado, ele tem lá uma tabela que ele está gerando, trabalhando numa folha de pagamento de um cliente X, com todas as informações lá dentro. Isso é um problema extremamente sério, porque tem dados sensíveis lá. Ao passo que, se ele está trabalhando com aquilo na nuvem, se ele for roubado, você tem como bloquear, sei lá, roubou, bloqueia o acesso daquela máquina. Aquela máquina não vai acessar mais, ele tem mais uma camada de proteção para aquilo não acontecer. Então, você pode incluir essas ferramentas de back-office na nuvem também como uma ferramenta tecnológica muito importante hoje para a proteção dos dados. Podem perceber que são inúmeras ferramentas hoje para proteção, né? E os RPPS, não só os RPPS, os órgãos públicos e empresas devem recorrer a essas ferramentas para se proteger, né? E aí, voltando nos incidentes, Enéas, digamos que um notebook contendo dados não criptografados do RPPS foi roubado ou perdido. O que o RPPS deve adotar para mitigar esse risco, né, para uma possível notificação NPD? Quais são os caminhos a serem seguidos do RPPS para que ele combata e que esse incidente não cause grandes transtornos? O caso do notebook é aquilo que eu comentei. De preferência que não seja utilizado ele para armazenamento de dados sensíveis, sempre trabalhar fora dele para mitigar. Mas vamos supor que ocorra uma situação dessa. O que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que identificar que dados que estavam lá e foram perdidos. Ver se esses dados vão causar algum prejuízo, tentar de alguma forma, assim, vazou realmente, perdi. Então ele tem que fazer uma notificação para o titular dos dados, né, porque ele provavelmente vai ter, ou deveria ter, uma cópia desses dados em outro local, fazer uma notificação tanto para os titulares como para a NPD de um possível vazamento. Ele tem se for dados sensíveis, né? Se for dados entre sensíveis. Nessa categoria. Se ele não tiver com algum outro tipo de proteção, tipo essa que a gente está falando, está publicado na nuvem, uma anonimização, uma pseudo-anonimização, que ele pode estar lá. Então, se o cara roubar, de repente ele não vai conseguir fazer nada. Roubou, não tem como ele trabalhar aqueles dados, beleza. Mas a recomendação é nunca trabalhar com dados sensíveis em equipamentos celulares, notebooks, estações. Sempre tentar trabalhar de uma forma mais controlada. Se a gente passar isso aí para nível de sistemas, que eu acho que é aí que pegaria mais os nossos clientes, né, os institutos, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, ele tem que manter sempre esse ambiente monitorado. Monitorar para ver se tem alguma anomalia, para ver se está acontecendo alguma coisa. Se ele detectou alguma coisa errada, o que ele faz? Ele faz a contenção. O que é? Para tudo, fecha e vamos ver o que está acontecendo. Houve uma tentativa de invasão, tem alguma coisa errada, ele faz a contenção, e faz em seguida a análise. Vai resolver tudo que precisar, vai investigar, vai fazer vai fazer todas as verificações. Houve vazamento, não houve vazamento, foi só uma tentativa, o que aconteceu? E ele faz as tratativas que precisam em seguida, né, para mitigar todo aquilo que foi identificado. Se houve vazamento, ele vai precisar
de dados, né, ele vai precisar avisar o NPD e os titulares de dados de alguma forma. Se não houve, né, ele simplesmente registra, de qualquer forma tem que registrar esses dados, ele registra e deixa lá, né, para qualquer fiscalização, para qualquer coisa, mostrar que eles estão atuando de forma efetiva quando tem algum problema. Então, esses são os maiores cuidados que eles precisam ter, né, quando a gente vai para nível de sistema, de estar preparado, junto com aquilo que a gente comentou antes, o disaster recovery, porque se acontecer qualquer problema, vamos dizer assim, aquele ambiente não é mais confiável, eu vou ter um servidor pronto em algum lugar, na nuvem, em outro data center, para subir imediatamente ou restaurar um backup naquele novo ambiente, subir e colocar em funcionamento de novo. O Disaster Recovery é altissimamente recomendado para evitar maiores danos, né? Mas tem todos esses procedimentos que pode fazer numa situação comum. Evita danos, evita de ficar off muito tempo, já sobe o serviço de forma mais rápida e retoma os trabalhos. Exatamente, principalmente se você vai chegar numa situação que você está falando que é data de recolhimento de imposto, pagamento de folha, ou qualquer coisa que tenha data fatal que implique em multa. Prazos, né? Tem prazos, né? Definidos. Isso fora dor de cabeça que pode dar para os segurados, beneficiários de uma forma geral. Então, quanto mais rápido e mais eficaz for a resposta ao incidente, menos dor de cabeça todo mundo vai ter. Dentro do RPPS, é importante, você já colocou a questão de níveis de acesso, né? Uhum. Mas colocar um exemplo prático. Digamos que um setor financeiro, uma pessoa do setor financeiro precisa ter acesso a dados pessoais de segurados e tal. Qual é a melhor forma do RPPS ter o seu nível de acesso muito bem estruturado, até mesmo com possibilidade de mapear o que está sendo feito, né, para garantir essa segurança e não ferir de qualquer forma LGPD, porque pode acontecer de acesso não autorizado por pessoas que não deveria ter aquela informação e ele acaba tendo acesso. Uhum. Como estruturar de uma forma que haja essa camada de proteção? Isso remete àquilo que eu falei no início das recomendações com relação ao domínio, né? Porque a partir do, se você coloca dentro da rede local o domínio, você coloca a estrutura da empresa dentro, né? Quem é o RH, quem é o financeiro, quem é o contábil, e para cada setor desse você desenha que tipo de informação você faz uma containerização dos dados para cada um desse tipo de atividade, você consegue assegurar que somente as pessoas que têm necessidade de acessar aquela informação vão conseguir chegar nela. Uma pessoa de RH não vai ver um dado financeiro, uma pessoa financeira não vai ver uma coisa de RH ou de pensão. Cada pessoa vai ter, dentro da sua função, dentro da empresa, dentro do sistema, ela vai poder ver aquilo que lhe diz respeito. Geralmente, o pessoal trabalha isso com duas terminologias, RBAC, ou RBAC, ou ABAC, né? ABAC. Então, que são acessos relacionados à atribuição, que é geralmente utilizado em redes fechadas, como eu estou falando, a gente está falando agora, que você vai deixar a pessoa acessar aquilo que somente ela precisa. E o ABAC é por atributo. Então, eu posso falar um celular que vai poder acessar ou não, uma rede que vai poder acessar ou não, ele pode acessar por internet, não pode, pode acessar de algum lugar o GeoIP, ele pode acessar de outros lugares. Então, geralmente, o pessoal trabalhava com esses dois. O RBAC para redes locais e o ABAC para aqueles que fossem já trabalho remoto, acesso externo, acesso externo. Hoje eu acho que já não dá para a gente escolher entre um e o outro, a gente tem que trabalhar com os dois, porque depois da pandemia praticamente todas as empresas têm os dois cenários. Tem pessoas que atuam fora do local físico. Exatamente. E também os ataques, eles são externos, então praticamente é difícil você falar você restringir somente a um tipo de controle. Então é importante aplicar os dois, né? E definir o papel de cada pessoa, de cada sistema, de cada aplicação, para saber quem pode acessar, o que pode acessar, quando pode acessar.
E é importante que todos os sistemas utilizados pelo RPPS tenham esse nível de acesso e essa possibilidade de você delimitar o que cada um faz dentro do processo. Porque o Sysprev Web mesmo ele tem essa questão do nível de acesso por setor, por módulo, por função. Digamos, o Enéas pode ter acesso lá ao cadastro, mas ele pode só consultar. Ele não vai poder alterar nem excluir aquele dado e aquela informação. E ainda assim, a consulta é só em tela. Ele não pode extrair informações. Porque às vezes é possível você extrair via Excel, né, ou uma consulta, não, ele só vai visualizar em tela. Então é importante que os sistemas utilizados tenham esse nível de segurança e de acesso também para garantir que não ocorra esse vazamento nesse formato. Tanto a nível da infra como a nível das ferramentas. Da solução todas elas tecnológica. têm que atuar mais ou menos da mesma forma para você sempre estar aumentando esse nível de segurança dos dados que estão sendo manipulados. Estamos caminhando para o fim do nosso Agenda Cast de hoje, mas é importante frisar que serão 2 episódios. Esse é o primeiro e teremos o segundo, porque ainda tem muito mais informações importantes, relevantes sobre o tema para o Enéas repassar para nós aqui, né? Tem muita coisa ainda. Mas para nós fazermos um episódio que fique leve, né, e que fique bom para assistir uma parte, outra, nós resolvemos fazer essa divisão. Porque senão ficaríamos aqui 2 horas, 3, 4, quanto tempo, Enéas? Não, a gente pode passar uma semana aqui falando, se quiser. Só naquele primeiro item a gente pode passar vários dias. Então, por isso que é importante fazermos essa divisão e conseguir detalhar um pouquinho mais, né? Acho que isso é importante. E nós falamos um pouquinho de log, Enéas, a questão do log de auditoria, né? É importante tê-lo para a questão de rastreabilidade, para a questão de averiguar o que foi modificado, o que foi trabalhado ali e tal. O que você fala para nós sobre esse log de auditoria, a importância dele, a implementação, a manutenção? Os logs de qualquer tipo de nível que a gente estiver falando em sistema, em segurança LGPD, eles são essenciais. Porque o log ele vai registrar tudo o que é feito. Então, o que ele vai me permitir? Vai me permitir saber qualquer coisa irregular que está acontecendo. As alterações, quem alterou o quê, quem colocou informação, tentativas de ataque, origem, destino. Eu posso identificar ações erradas, ações maliciosas e responsabilizar a pessoa que causou aquilo ali ou a empresa que causou aquilo ali. Eu posso usar ele como ferramenta para auditorias, né? Então eu vou fazer uma auditoria para ver aonde que foi lançado um dado errado, quem lançou esse dado errado. Então assim, o log ele é a base de qualquer acompanhamento do que acontece nos sistemas, né? Tanto dentro do próprio Sysprev Web, como também na própria rede, na estação, porque o log vai falar aonde está o erro, qual foi o erro, quem errou, como aconteceu, por que não deu certo, e ele vai gerando tudo isso aí. Coisas importantes. Esses logs, eles, principalmente das ferramentas que estão trabalhando com dados sensíveis, existe um prazo legal de retenção dele de pelo menos 1 ano, e você manter ele armazenado no modo seguro, para que em caso de qualquer incidente você tenha como recuperar e trabalhar. Identificar o que aconteceu ali e de alguma forma falar assim, tá aqui, né, a NPD, se eles vierem para uma auditoria, eu tenho todos os logs do que ocorreu e você tem como comprovar. Então ele é essencial para a parte de acompanhamento de segurança, certificação da sua compatibilidade, da sua adequabilidade àquilo que se espera do sistema ou do ambiente para a segurança da informação. E também ele vai mostrar, eventualmente, onde teve a falha, o que aconteceu. Então, ele é primordial. A nível de sistema, eu falo sempre do Sysprev Web, que é o nosso carro-chefe, a nossa solução tecnológica que está aí todos os clientes. O Sysprev nós fizemos 2 divisões, o log de acesso e o log de operações. No log de acesso eu consigo identificar todos que acessaram, porque tem pessoas que acessam, mas não executam nada no sistema. Então eu consigo ali ter a trilha de o Enéas acessou na data tal, horário tal, com IP tal. Então ele fica lá registrado, eu consigo monitorar isso. Agora, digamos, o Enéas, já uma pessoa que trabalha ativamente ali no Sysprev, faz os processos, ou folha de pagamento, arrecadação, enfim. Então, eu vou ter ali também a trilha, o que o Enéas fez hoje. Ele inseriu um dado, ele excluiu um dado, ele realizou um processamento, ele fez um fechamento de folha. Então, tudo isso fica ali armazenado para ter essa rastreabilidade caso ocorra alguma eventualidade. Você me fez até lembrar de um caso uma vez
que foi realmente o log que salvou. Alguém pegou, trabalhando do lado, uma pessoa do lado da outra, olhou qual que era a senha do companheiro que estava do lado, né? O cara usando uma senha mais simples, ou passou, eu não lembro como foi esse detalhe, eu sei que ele sabia a senha do colega. E aí, na hora que a gente foi ver o log lá de quem tinha feito aquela coisa, foi a pessoa X. Aí a gente foi a pessoa X. Cara, como que você faz isso, cara, tal, né? Ele falou, mas eu não fiz. Eu falei, se você fez, tá aqui, tá no log, né? Aí a gente começou a falar, mas eu não fiz, eu juro que eu não fiz, tal. E a gente foi aprofundar a investigação. Na hora que a gente olhou o número do IP da máquina, a gente viu que era uma máquina que não era nem do mesmo prédio, nem do mesmo setor, uma máquina no outro prédio. Aí acendeu uma luzinha, não foi ele. Resumo da ópera. Era uma pessoa que pegou a senha da outra, roubou, tentou fazer coisa errada, mas fez na máquina dela. Aí pelo IP da máquina a gente viu que não era aquele cara ia levar uma... Assim, ele foi advertido, lógico, porque ele não tomou os cuidados necessários, né? Mas foi uma coisa leve no caso dele. Agora, outra pessoa, ela foi responsabilizada porque ela agiu de muita má fé para roubar a senha de acesso, o usuário e senha de acesso do colega e tentar fazer uma operação indevida num outro computador com outro IP. E aí entra aquele ponto, Enéas, de atribuir uma senha forte, segura, que contenha caractere especial, número, maiúscula, minúscula, que é mais difícil para as pessoas detectarem, olhar assim e já decorar. Quanto maior o grau de dificuldade, mais difícil é para a pessoa ali, por exemplo, eu estou do seu lado, eu estou vendo a sua senha, mas ela tem toda a questão de segurança, muito difícil conseguir você ali decorar. Uhum. A não ser que a pessoa tenha uma memória de elefante, como diz, né? Tem uns que tem. Isso poderia até colocar naquele primeiro questionamento que você fez com relação a procedimentos de segurança. Colocar uma regra básica nos domínios dos servidores, é muito fácil você colocar isso. Você coloca requisitos básicos da senha. Então, você vai colocar, o que ele vai ter que ter? Vai ter que ter, no nosso caso aqui que a gente colocou, tem que ter uma letra maiúscula, pelo menos uma letra minúscula, um número, um caractere especial. Não pode repetir as últimas 4 senhas, vigência máxima de 90 critérios. Dias. Então, o que você faz? Força a pessoa a criar uma senha de complexidade razoável, né? E ela vale por determinado tempo. Então, quer dizer que mesmo que eu conseguir, neste momento aqui, pegar a sua senha, quando chegar o tempo de que essa senha vencer, ela virou a senha, e aí eu não tenho mais. Eu cortei estanquei aquele problema que tinha de eu ter roubado sua senha. No segundo momento que eu vou tentar fazer, já não vai funcionar. Então, é mais uma coisa para se mitigar. A gente viu muitas situações em que o pessoal não tem o devido cuidado com senha. Então, a gente via até em servidores, em bancos de dados, tá lá o usuário SA e a senha 123, aquelas coisas. Ou já deixa salvo também, qualquer um que acessa a máquina, então, já se clica, você invadir, não faz nem força, né? Já clica lá, você tá dentro, é só ir para a festa. Então, é uma coisa muito séria, né? E, de novo, tira o SA, não deixa os usuários padrões, né? Põe usuários específicos para serviço e com senhas complexas para evitar ou mitigar ao máximo o risco de ser roubado. Nós sabemos que hoje são muitas senhas para você decorar, bancos diversos, acesso a sistemas, mas é necessário esse nível de acesso complexo para garantir a segurança. Não adianta eu criar uma senha fácil, que eu use a mesma senha em tudo que eu utilizo, mas vulnerável. Exatamente. E aí você fica mais sujeito aí a acontecer algum incidente, né? Alguma situação que nenhum de nós queremos passar. Exatamente. Pelo contrário, nós queremos estar protegidos. Essa é a questão maior. Tentar o máximo possível, né? Tentar se proteger. E a senha é um dos maiores problemas que sempre tem. Principalmente quando você vai mexer com... você tem uma realidade de beneficiários que alguns já são mais idosos, têm dificuldade com tecnologia, com senha. Eu presenciei algumas situações que são, a gente pode dizer, no mínimo alarmante, né? Tipo, a pessoa que escreve, por exemplo, no canto do cartão dela, no verso, escreve a senha no cartão para acessar. No celular, ele está lá com um papelzinho na capinha dele, lá com a senha de acesso nos sistemas, no banco, no Sisprev. Então, existe a necessidade de reforçar o máximo possível as seguranças nos sistemas,
para tentar, de alguma forma, a gente mitigar aquela fragilidade que às vezes a gente tem com o usuário, que a gente sabe que a tecnologia não é fácil, transparente para todos, né? Principalmente para as pessoas de mais idade. Então, é uma luta do dia a dia, de você diária. tentar evitar que maiores problemas aconteçam. Enéas, desde já, quero agradecer a sua brilhante participação aqui no Agenda Cast. Aprendi muito e certamente todos os nossos ouvintes também terão muito a aprender, muitas dicas valiosíssimas aqui para o nosso público-alvo. E com certeza, se os RPPS seguirem, estarão mais seguros. Terão várias camadas de segurança para evitar que ocorra algum incidente. Esse é o objetivo principal. Nós, geralmente, elaboramos, através do próprio Enéas, uma recomendação de segurança para os nossos clientes. De tempos em tempos, nós encaminhamos, colocando essas questões todas, porque nós temos uma preocupação latente que nossos clientes estejam protegidos, que os dados, né, dos segurados estejam bem protegidos. É muito importante porque garante a continuidade das atividades no RPPS, não causa nenhum transtorno e outras situações aí relevantes relativas a dados. Enéas é o nosso especialista em relação à segurança da informação, em relação a essas eventualidades, as tecnologias importantes para evitar que aconteça essas eventualidades e por isso está conosco aqui contribuindo. Não percam o próximo episódio que terá ainda muito mais informações, dicas, livros, cursos, filmes, enfim, para que vocês consigam, né, acompanhar e ter cada vez mais na veia a questão de segurança, porque é algo que não é do dia a dia, não, geralmente. Tem que dormir pensando nisso. E é algo que a gente precisa ter mais recorrência em falar do tema e tal. E, Enéas, eu te deixo à vontade para as considerações finais, para nós fecharmos esse episódio. Lembrando que estaremos aqui novamente na próxima semana. Na realidade, eu só tenho a agradecer, é um prazer enorme estar aqui, agradecer pelo convite e mal posso esperar pelo próximo capítulo. Tenho certeza que vai ser emocionante. Olha, gostei bastante. Está disposto a ficar uma temporada aqui, né, Enéas? Podemos fazer. Fazer uma série aí de vários episódios. Mas só daquele primeiro ali dá pra gente fazer uma série tipo aquelas novelas mexicanas aí, uns 10 meses de capítulos. Bacana, muito legal. Gratidão, Enéas. Gratidão a vocês que ficaram conosco até aqui. Nosso Agenda Cast encerra. E você que ainda não segue nossas redes sociais, siga a Agenda Assessoria no Instagram, no YouTube, Agenda Cast RPPS no Spotify. Interaja conosco, tiver alguma dúvida, mande para nós no bate-papo do YouTube, no Instagram, que teremos uma satisfação em respondê-los. Para nós, o mais importante é o RPPS bem informado. Muito obrigada, até a próxima.